Bem-vindo, você está no Banheiro Nerd, eu sou Marcelo Pereira e um recado para todos os cariocas, inclusive para mim mesmo. Estão dentro do ônibus? Fiquem dentro do ônibus. Fala galera, aqui é o Bruno do Marca Página. Fazer professor chorar é uma das poucas conquistas que você mais pode ter orgulho quando você terminar o seu ensino médio. Fala galera, aqui é o CJ Júnior e se algum dia alguém roubar um brinquedo seu na escola, lembre-se, o mundo gira. Fala galera, aqui é a Ivy e eu fiquei feliz que o ensino médio acabou. Aqui é o Vini Menezes e quem diria que uma ida ao sebo mudaria tantas coisas. E no Banheiro Nerd, essa semana a gente vai falar sobre nossas experiências crescendo em escolas públicas. Nerds em escolas públicas. Vamos aqui contar histórias da nossa juventude e peço que você, meu caro ouvinte, conte as suas também. Vamos deixar aqui nas enquetes. Conta aí uma história engraçada sua do seu tempo de infância, no seu tempo como estudante. Que inclusive, aproveita que você está aí, por favor, vá lá, segue o Marca Página, né, do Bruno, que tá sempre aqui nos ajudando com o nosso programa. Ativa o sininho para ele te lembrar que o Banheiro Nerd é todas as sextas-feiras e vai dar logo as malditas 5 estrelas para ajudar a gente a ficar de bem com o algoritmo. Pode ser tanto do Spotify quanto do Apple Podcast, beleza? Então faz o favor pra gente. Inclusive, vá lá no nosso Instagram, por favor, tem vídeo toda semana. E Ivy Vinícius, o Banheiro Nerd estará lá na Comic Con, cara. Então vai, se você quer ver vídeos, histórias sobre o que vai estar rolando lá na Comic Con, vai lá no nosso Instagram. Então, sem mais delongas, vem com a gente que o papo está muito bom. Fala, João Pedro. João Pedro, quantos anos você tem? 7. Que vestido você escolhe? Azul, amarela ou rosa? Rosa. Rosa, João. Nossa, João, é rosa mesmo, João? João, é rosa ou é verde? É, rosa. Tá bom, querido, vai lá. Ô Bruno, tu estudou em escola pública a vida toda? Tipo, desde pequenininho? Olha, eu só estudei a primeira série no particular, por motivos que nem sei, mas foi só a primeira série. Prezinho, segunda série em diante foi tudo ensino público. Aqui vemos um burguês e uma outra Claro. e uma burguesa também, porque em Vila Vitória também é burguês. A gente sabe quando a pessoa é burguês ou não, porque a gente pergunta assim, pô, o ar-condicionado da tua sala funcionava? Se funcionava... Não tinha nem Tinha ar-condicionado. ar-condicionado? Não tinha nem Tinha nem ar-condicionado. Calma lá. Era o ventilador que funcionava, a pergunta era essa. É, O ventilador exatamente. A funciona? última escola que eu estudei tinha o projeto do ar-condicionado que tava lá desde o início da, sei lá, uns 2 anos antes de eu entrar e até acabar. Aí meu tava lá, só que eu nunca tinha sido ligado. Eu ia perguntar, não sei se como é que foi em Goiânia, não sei como é que foi em São Paulo, eu vou perguntar pro Júlio. Quando teve a onda de Beyblade, a galera da sua escola também pegava a tampa do detergente pra fazer as Beyblades caseiras? Nossa, clássico. Sim, eu tinha a de verdade, mas Muito playboy. Muito burguesa. Eu tinha as da feira. Eu tinha de feira, que rasgava meu dedo. É, então. não, é porque, em minha defesa, eu tinha direito a escolher o meu presente. Eu ganhava presente de dias das crianças da minha avó, da minha tia, do meu pai e o Natal. Então, eu sempre ganhava os brinquedos da época, mas era só nessas datas e no aniversário. De janeiro, você ganhava. Eu nunca ganhei. Aí, por isso eu tinha Blade. Só por isso. Esse episódio vai ser uma competição de quem é mais ferrado. Mas eu não levava a minha pra escola, eu levava a tampinha do detergente. Não queria misturar com as outras crianças, né? Entendi, tá certo. Não quero que os outros catarrentos toquem na minha Beyblade. Não, nem era por isso. Minha mãe que não deixava. Minha mãe, tipo, tinha alguns brinquedos que ela não deixava eu levar pra escola. Cara, teve uma vez que eu troquei um boneco meu. Eu levei um boneco, eu não lembro qual era, velho. Acho que era um Batman que eu tinha por um soldadinho verdinho do Toy Story. Eu fiz essa troca. Por que eu fiz essa troca? Eu não sei por que eu fiz essa troca. Muito otário. O moleque falou, vamos trocar o brinquedo? Aí meu Batman acendia uma... O Batman do camelô, mas ele era meio grandinho, tá ligado? Tinha uma capa e eu apertava um botão e acendia uma luz vermelha no centro do morcego. Por que essa luz aqui? Eu não sei por quê. Isso ali não faz o menor sentido do Batman. Mas, beleza. Já roubaram um brinquedo meu também na escola. Acho que eu tinha uns 5, 6 anos. Eu levei aquele minigame. Não sei se vocês... 9.999. 9991 que 80% era Tetris.
cores. Com colorações diferentes. Levei pra escola, minha mãe já tinha falado pra mim não levar, eu tinha acabado de ganhar. Aí eu, minha mãe não vai saber, vou levar, né? Me achei ratão. Aí beleza, cheguei lá na escola, brinquei com ele, tinha um amigo, não era um amigo, né? Um garoto que era de outra turma e tal. Conheci a galera que tava com a gente, e brincando e beleza. Eu sei que ele tava perto de mim. Logo depois, quando a professora chamou, eu olhei pro mesmo lugar que eu tava do meu lado assim na mochila, o minigame já não estava mais. E eu falei que eu achava que tinha sido ele que tinha pego. Só que, né, eles não podem fuçar as mochilas dos alunos, cada um e tal. Tecnicamente, acho que não pode. E deixou pra lá, mas eu sabia que era ele. Aí depois eu tinha certeza que era ele, quando já tinha terminado a escola, que ele tinha pego. Só que hoje em dia ele já foi de arrasta pra cima, que ele era traficante. O futuro dele não. A resposta tava aí, né? Ai, Caraca. o céu ganhou mais um estrela. Mas então, você foi roubado, tá ligado? Eu fui mais otário porque eu troquei. O cara falou, vamos trocar? O senhor baixa pelo meu soldadinho? Eu troquei, eu cheguei com o soldadinho em casa do meu pai. Que merda é essa? Você é burro? Que merda é essa? É otário. Caraca, o que aconteceu com o CJ aconteceu exatamente igual comigo, só que foi com o meu Game Boy Advance. Nossa. Sério, eu levei meu Game Boy Advance pra casa e me roubaram. Caraca, eu nunca entendi o fenômeno do Júnior, velho. Eu nunca entendi. Sempre foi pobre também. Eu sempre fui pobre. Meu primeiro videogame foi um Super Nintendo. Depois disso, eu só fui ter meu outro videogame, foi o PlayStation 2. Eu fui de Super Nintendo pro PlayStation 2. Eu demorei muito tempo pra ter videogame de novo. O Júnior sempre foi mais ferrado que eu e teve todos os videogames. Eu nunca entendi isso. Essa matemática nunca funcionou na minha cabeça. Como é que o Júnior era mais ferrado do que eu e tinha todos os videogames? Ele teve 64, teve PlayStation 1, teve merda toda. A minha família é muito grande e sempre foi muito mais unida do que a sua, deveras. Então a galera trocava. A gente trocava roupa. Não tem nada a ver o que tu falou de família unida. Não tem nada a ver. Ninguém na minha família tinha videogame, pô. Do nada tá com uma alfinetada na família dos outros, de graça. Eu não entendi. Não, pô, não tô falando como se fosse algo ruim, não. Pô. E olha que a família do Júnior é conhecida pela galera que mete a porrada um no outro, que engravida a filha de não sei quem. Realmente é bem unido. Não, é uma união que às vezes até passa Ultrapassa os limites. às vezes até limites legais. Mas assim, já trocou videogame. Trocou, você fala assim, uma pessoa compra o mais novo e vai, não é trocando, né? Vai herdando. Isso, Exato. meio que vai arredando. Ou às vezes, por exemplo, pô, cara, me empresta um videogame aí, emprestou e nunca mais devolveu. Esse é o clássico. O Marcelo faz isso mesmo, ele pega as coisas emprestadas, demora a devolver, quando não pega o que pegou emprestado, ainda empresta pros outros. Ah, que é verdade. Mas o Júnior pega as coisas emprestadas e empresta pros outros sem avisar. Depois que avisa, tá emprestado com fulano. Avisei, eu sempre Tá avisei. emprestado com fulano. Sempre Não. avisei. Você tem avisado mais recentemente, mas do nada você me aparecia. É o meu quadrinho, e tu? Tá no fulano de tal. Ué, por quê? Não, o mais engraçado era que de vez em quando, por exemplo, o Nintendo 64 que a gente tinha, de vez em quando aparecia um controle novo lá em casa. Dane-se, quem trouxe lá? Do nada aparecia uma outra fita. Voltando à questão de perca, o de vocês fazem sentido, né? Porque era brinquedo. No meu caso, eu já tava no ensino médio, era o primeiro ano do ensino médio, e aí eu comprava os materiais escolares, eu comprava de tema. E daquele ano específico, eu escolhi da Jolie. Você tava no ensino médio usando coisa de Jolie. Com certeza. Jolie é o quê? Angelina Jolie? Não, Jolie, Não, aquelas bonequinhas escrota pra caraca. Super fofinha, com muitas aspas. Acho muito escrota aquela de Jolie. Aí eu escolhi de 2 zippers, que uma era pra pôr caneta e lapiseira e a outra era pra pôr lápis de cor. Roubaram a minha bolsinha. Deve ter sido as inimigas. Nossa, que raiva. Não. A pior parte dessa história é que você foi roubada por goianos, tá ligado? Isso aí é um absurdo. Porque pra mim, como carioca, eu acho um absurdo eu ser alguém de Minas que fala do jeito de mineiro, me passar a perna e tentar me roubar. Eu acho um absurdo. Mineiro me passar a perna e me roubar não dá. Goiano também não. No tempo que eu morei em Goiânia, meu maior medo era esse, ser assaltado por um goiano. Porque eu nunca me perdoar. Eu nunca ia voltar pro Rio de Janeiro falando, fui assaltado por um goiano, tu acredita? Carioca, tudo bem. Goiana, too much. Passa o celular. Pô, me respeita, né? É, eu- Caralho. Não dá, tá ligado? Não posso. Uma coisa pra fora do Brasil. Pô, tu tá viajando, aí tá na França, vai vir um francês te assaltar. Tá maluco?
Ah, não, é porque no Rio, né, você tem que aprender, vocês têm um instinto de sobrevivência, eu entendo totalmente a tua fala. Cara, coincidentemente eu aprendi com 5 anos a nunca mais roubarem nada de mim, porque nunca mais roubaram nada. Ah, foi com 5 anos? Foi, eu tinha uns 5, 6 anos, Caraca. aí roubaram. Aí... Ah, então tu não foi tão otário assim. Tu tinha 5 anos. Não, e ele não foi roubado, né, ele foi furtado. O meu Game Boy, não, eu já tinha uns 13 anos e eu sabia o cara que roubou. Isso foi o gancho do que eu falei com o Júnior. Ele tinha essa parada. Quem teve um Game Boy? Game Boy pra mim é coisa de burguês, tá ligado? E era o Game Boy Advance, eu tinha maior orgulho dele. E tipo assim, o moleque que roubou, eu sei que ele roubou, eu falei com ele, e ele negou que roubou, velho. Eu me senti no Chris, quando ele ganhou o casaco de camurça, e o Caruso rouba o casaco e jura pela mãe morta que roubou. Caraca, que raiva que me deu, velho. Mas para tu ver que não era tão burguês assim, o jogo era o Pokémon Blue, pô, de Game Boy Color. Mano, você tinha um Game Boy, na época que todo mundo tava andando com 9.999 em um, que era basicamente o mesmo jogo com variações de cor. Sendo que aquele videogame só tinha uma cor. A não cor e a cor. O jogo da cobrinha é repetido milhares e milhares de vezes. Era o jogo da cobrinha, do carro, a da nave, o Tetris. Aí você tinha as cores, né? Tipo assim, a cobrinha, o fundo era sem cor, a cobrinha tinha a cor preta. Aí o outro era tudo preto e a cobrinha não tinha cor. E aí se contava como um jogo. Eu tô curioso pra ver a história de vocês de insights de criança. O mindset da criança é muito específico. Vou dar um exemplo aqui. Uma vez meu pai foi no camelô e comprou pra mim, pro meu irmão Lucas, um boneco do Batman. E era o boneco do Batman mais fuleira que existe. Era o Batman. Ele não movia nem a perna, ele só movia os braços pra frente e pra baixo. E eu lembro de escolher. Tipo assim, escolhe qual é o teu, porque eu vi antes do Lucas. E o meu, ele tinha as luvas cinzas. O símbolo era cinza e o do Lucas era luvas douradas e símbolo dourado. E eu escolhi o cinza porque eu pensei, pô, o cinza é o Batman de verdade. O Batman não usa dourado. E eu pensando, tipo assim, fiquei com o brinquedo melhor porque o meu é mais canon. É mais parecido com o original. Sendo que os dois é o mesmo boneco tosco, só movia o braço e tinha um botãozinho atrás que você apertava e acendia uma luz vermelha na frente. Não faz o menor sentido. Por algum motivo, os paraguaios descobriram essa tecnologia e decidiram tacar isso em todos os brinquedos. Não, ele podia botar em outros lugares melhor, tipo, nos olhos. Aí, por exemplo, tipo, tá ligado o visor do Batman, tá ligado? Seria mais maneiro. Mas uma luzinha no meio do símbolo do Batman não faz o menor sentido. Igual o Superman também. Eu tô até com a blusa do Superman. Imagina, uma luz vermelha aqui no meio. Não agrega zero, tá ligado? Um que fazia muito sucesso, e esse eu nem sei se era de camelô ou se era oficial, mas tem muita cara de camelô, que é aqueles Power Ranger que você girava a cabeça, máscara, sem máscara. Ah, esse é legal. Isso era de camelô ou era oficial isso aí? Eu acho que eu tive o de camelô. Cara, não faço ideia se era não, mas eu tinha todos. Assim, os meus brinquedos que eu sei que eram originais, é só os que eu lembro de abrir embalagem. Os que eu não lembro de abrir embalagem, eu não tenho a menor ideia. Se era original, se não era. Porque geralmente o meu pai comprava na ReHap, aí vinha com aquela embalagem amarela com solzinho. Burguesa demais, Aí velho. meteu o selinho burguesa, né? Não, porque ele comprava na ReHap. Só falta falar que era uma criança que brinquedos de infantis era da Fisher Price. Nossa. Isso aí. Eu não era burguesa, gente. Eu era uma Imagina se pobre fosse. com privilégios. De burguês. É. É pobre com privilégio de burguês. Geralmente um anula o outro, mas ok, né? O pobre privilegiado, o que é isso? Ali no aniversário, no Dia das Crianças, no Natal, tinha o presentinho lá. Ah, você teve uma descoberta que a gente fez no ensino médio e eu te acho idiota por isso até hoje. Qual descoberta? Que o Júnior não conhecia a Frank Sinatra, mas ao mesmo tempo conhecia a Ferrugem. A gente tinha ido na livraria, porque a gente fazia muito isso depois da escola. A gente ia pro shopping pra livraria, ficou olhando os quadrinhos que estavam na livraria e nas bancas também, lá do centro comercial lá de Bangu. E aí, a gente tava vendo algum livro na livraria leitura lá, e aí, tipo, tinha alguma coisa do Frank Sinatra. Pô, da hora, eu gosto de Frank Sinatra, Júnior. O que é isso? Nunca ouvi falar. Que merda é essa, tá ligado? Eu falei, como assim? Você não conhece Frank Sinatra? É que na época, eu ia deixar ele mais confuso ainda se eu falasse. O cara que cantou junto com Tom Jobim, aí ele também ia pirar a cabeça dele, né? Porque aí já é muita informação. Ia crachar. Aí beleza, ele não sabia. No mesmo dia, a gente voltando pra casa, tocou a música do Ferrugem num carro de som. Aí ele começou a cantar. Quer ser minha namorada? Que merda é essa, cara? Ferrugem. Ferrugem? Que é esse Ferrugem? Não, é um cantor. Um cantor? Ele é um cantor. E aí, velho, eu fiquei meio bolado, porque como assim o Júnior conhece Ferrugem, ama Ferrugem, e não tem o mínimo de desejo de conhecer Frank Sinatra? Você tá maluco? Cara, eu não amava o Ferrugem, eu gostava daquela música. Só isso.
Ó, um tipo de insight de criança, vou dar um exemplo aqui, uma outra história. Quando a minha mãe me levou pela primeira vez, na famigerada Ariana Viana da Silva, o primário, comigo piquititico, é a Ariana, né? Ariana Viana da Silva, beleza, ela foi levando lá. E aí, no meu primeirinho dia de aula, lá no jardim de infância, mano, ela me deixa, e eu vejo ela indo embora, e eu começo a gritar, a chorar, e eu vejo ela olhando pra trás e, ó, segue o caminho dela, começa a gritar, que isso, mãe, não sei o que, esse cara, mãe não me deixa. Beleza, fiz um escândalo, maior vergonha. Tu era desses bundão, mano? Sério. Conversaram com a minha mãe, pá. No dia seguinte, ela fala, ó, hoje eu vou assistir a aula junto com você. Aí eu, vai? Vou. Não vai me deixar lá. Não vou. Aí beleza, também entrando. Quando a gente chega na porta da sala, ela fala, onde que você vai sentar? Escolhe a tua cadeira. Aí eu, beleza, entrei pra escolher minha cadeira. Quando eu olho pra porta, cadê minha mãe? Mano, eu lembro até hoje. Poxa, traumático. Então, caraca, ela foi embora, velho. Eu fiquei com muita vontade de chorar, mas eu não chorei. Porque eu já tinha entendido que não. Quando eu sair daqui, eu vou ver minha mãe de novo. Caraca, tu era muito bundão. Hoje em dia tem formas, né, mais tranquilas de fazer a transição. Quando eu fui pra creche, eu acho que eu tava com uns 3 anos de idade. Nunca fui pra creche. Eu morava com os meus avós lá em Tocantins, onde eu morava, não tinha nem escola particular. Até hoje é só escola pública em Aurora. Aí eu lembro que ele explicou que eu ia pra um lugar onde eu ia poder brincar e aprender a ler. E aí eu fui, foi super tranquilo. Aí eu lembro de brincar no escorregador. Eu só dei trabalho porque ele me matriculou de manhã e eu chorava porque eu não queria acordar. Aí eu chorava. Sabe aquele choro de criança birrenta? De espernear, bater perna, rolar no chão. Aí ele trocou o horário. Aí foi pra tarde e foi super tranquilo. Eu amava ir pra escola. Cara, eu nunca tive esse problema. Eu fui feliz pra escola. Eu lembro de ter ido. Cara, que maneiro. Eu tava ansioso pra entrar na escola. Tchau, mãe. Valeu. Vai embora. Foi uma bota assim. Minha mãe até fala que, tipo assim, caraca, ele cagou litros. Sempre foi assim. E o mais engraçado é que meu irmão é igualzinho também. E a irmã é o oposto. É, minha irmã é bundão, tipo Júnior, assim. Pô, mas é diferente, né, cara? Pô, eu tava assustado, pô. Assustado? É muito negócio de otário, né? Tava assustado. Tava assustado, cara. Me jogaram com um bando de desconhecidos, com adultos novos. Ah, eu também adorava ir pra escola, cara. Eu perturbava às vezes minha mãe porque quando chegava final de semana, eu acordava cedo, porque eu achava que ia ter aula, né? E eu sempre acordava. O lado bom é que eu acordava às 7 horas da manhã pra assistir pelo menos os desenhos. Mas eu também acordava cedo. Os primeiros lá. É. Pegava logo o sábado animado. Sim. Nossa, sábado animado era bom, hein? Opa, sábado animado. Lembra até hoje. O Bom de Companhia apresentado por, acho que era Jaqueline Petkovic. Maravilhosa. É, nossa, eu era encantada com a Jaque. Belíssima. Hoje em dia ela trabalha na Rede TV, fica apresentando aquele joguinho. Ligue pra esse número, qual é a imagem diferente? Sério? Caraca, que decadência. Nossa, mano. Eu preferia ouvir falar que ela tava no jogo do bicho. Sim. Acho que é Rede TV. Aí fica, ligue agora. É, que a Rede TV, né, de praxe é decadência já, né? Não, caraca, a Rede TV é fogo, cara. Você está vendo aí agora imagens ao vivo de Nova York das chamadas Torres Gêmeas do World Trade Center, no sul da ilha de Manhattan. A informação é de que um jato comercial, não se sabe ainda se de passageiros ou de carga, se chocou com as torres. Vocês têm memórias da nossa infância quando passaram as matérias históricas no Brasil, por exemplo? Todo mundo aqui é do final dos anos 90 e pegou todos os anos 2000. A gente tava vivo nas Torres Gêmeas. Não lembro. Não lembram? Eu lembro. Porque foi 2001, não foi? Eu lembro que esse dia eu tinha chego da escola já, tinha botado na TV, porque eu chegava da escola era doido pra poder botar nos desenhos, né? O SBT ou o Globo que estivesse passando. E tava passando isso aí no dia. Eu acho que a matéria jornalística que mais me traumatizou quando eu era pequeno foi o da Isabela Nardoni, cara. Porque ficou falando disso por muito tempo. E eu lembro de eu pensar, caraca, foi o pai e a madrasta. Eu fiquei pensando, será que meus pais teriam me coragem de jogar do segundo andar? E eu pensando tipo assim, caraca, graças a Deus que eu moro no segundo andar da casa da minha avó, que não é tão alta. Eu acho que eu sobrevivo se eu me jogarem daqui.
Eu lembro de eu ter esses insights. Eu lembro de... Eu não sei porquê, mas antes tinha muito mais treta com avião. Os Mamonas. Nossa, de tempos em tempos sempre rolava uma desgraça. O que mais me traumatizou foi a reportagem do edifício Joelma no Linha Direta. O que rolou no edifício Joel? É de São Paulo, pegou fogo e falam, né, que tem alma, que fica gritando. Mas o Linha Direta é só isso também. Mas esse especificamente foi o que mais me assustou. Ou seja, é tipo o caso da Boate Kiss. Não, bem antes. Foi muito antes e eu acho que foram, assim, muito mais vezes, porque foi um prédio inteiro. Né? Eu encontrava pessoas carbonizadas nos elevadores. E Pô, gente que nossa. tentou se proteger dentro da caixa d'água. Morreu frito, né? Cozido, eu acho. Cozido, verdade. Pô, errei aqui os termos, desculpa, eu não sou cozinheiro. É, isso que dá, não faz um ovo em casa. Desculpa. Cara, pra mim, uma parada que acontecia muito quando eu era criança é mentira de criança, velho, na escola. Eu lembro de que tinha uma promoção no Traquinas de que você podia achar um notebook que podia vir lá no Traquinas e você ia trocar por um notebook. Ah, eu lembro disso. Era no Traquinas, álbum de figurinha, tudo. Ah, e tinha de Cheetos também, de salgadinhos. Tinha Sim, sempre umas sim. paradinhas assim. A parada é que chegou um dia, tem umas crianças na escola que gostam de ser mentiroso. As crianças que aí dava aula não, que era tudo playboy, não. Mas as crianças da minha escola pública era tudo bando de ferrado e tinha uns que era metido e queria ser mentiroso mentindo. E aí chegou e falou, eu ganhei o notebook do Traquinas. E aí... Aí eu lembro como se fosse hoje, mano. Porque na época eu ia apontar, a gente levantava pra apontar o lápis na lixeira quando o apontador não tinha aquele fundinho de plástico, né? Aí eu levantava pra fazer isso. E aí essa garota foi também. Era uma garota, nem era um cara. Aí ela falando assim, eu ganhei o notebook do Traquinas. Eu não acredito. Não acredito nisso. E não, eu ganhei mesmo. Você liga, aí você abre, digita. É exatamente como um computador funciona. Isso é fácil de você enganar. Eu queria provas, tá ligado? E aí, basicamente, foi o dia inteiro da garota tentando me provar que ela tinha ganho o notebook do Traquinas. E eu simplesmente não acreditando, porque eu já não era otário. Sabia que não é bem assim. A chance de uma pessoa ganhar é absurdo. Não tem como. Tem um moleque que eu conheço, que o Marcelo também conhece, mas eu vou censurar o nome dele, que é o... Conheço. Então, eu lembro que quando eu era criança eu ia pra casa dele brincar com ele e tal. Aí ele tinha um piano na casa dele, que era um piano cheio de adesivo das Chiquititas. E quando ele me contou essa história desse piano dele, ele falou que foi as Chiquititas, que ele ganhou um sorteio e foi na casa dele entregar. Aí eu... tá de sacanagem com a minha cara, né? Pô, pelo amor de Deus, que a minha Isso é uma merda. Aí, tipo... Parece verídico. Ó, eu vou defender, porque às vezes ele foi enganado. Quando eu tinha 7 anos e tava estudando na escola particular, foi o Patati e o Patatá lá na escola. Eles foram... Duvido que era pra te patatar. Então, Isso só melhora. mas ó, em 2002 eles não estavam no SBT, eles não eram grande nacional. Não, sim, eu lembro dessa época. Eu tinha DVD pirata do Patati Patatá, com todas as músicas. E aí eu lembro que, tipo assim, todas as piadas que eles faziam, eu não achava graça. E eles falavam, a gente veio num balão. Eu, cadê o balão? Bem sem graça. Mas pra mim, eu tinha certeza que era o Patati e o Patatá. Se era o Patati e o Patatá, de fato, não sei se eles estavam por Goiânia, porque assim, a gente teve que pagar um valor pra assistir e tudo mais. Você tá me lembrando da reportagem Do Patati Patatá falso que roubou a galera da favela. a garota gritando, a mulher desmaia. Entendeu? Ou se era alguém de Goiânia vestido e me enganando, eu também não sei. Mas pra mim, com 7 anos de idade, era o Patati e o Patatá. Às vezes, pra essa garota aí, foi lá alguém aleatório. E isso é uma parada, eu não tenho nostalgia com muita coisa que essa galera tem. Por exemplo, os desenhos da TV Cultura, não vi nenhum. Eu via tudo. Nossa. Eu vi, nossa. eu gostava. Vem defender Cocoricó, aquela merda. Não! Nunca gostei daquilo ali. Não, Coricó era legalzinho. Cocoricó era legalzinho, escroto pra caraca, aqueles bonecos. Júlio Lagarto, bicharada no vocal. Pra época era maravilhoso. Eu sou um cocô e eu sou assim. Me chamam de fedido. Fedido! Eu amo a música da chuva. A música da chuva é Chove. maravilhosa. Mas como chove. Mano, TV Cultura tinha uns bagulho escroto. Tu lembra daquele Gloob Gloob que era 2 peixes com cara? Aquele negócio é absurdo.
Aquilo entra nos sonhos. Mas você não tinha opção na época. Rá-Tim-Bum, de uma maneira geral, era, assim, peculiar pra dizer o mínimo. Amava Castelo Rá-Tim-Bum. Mas tem uma parada, tem um motivo disso não ter feito parte da minha vida. 2 palavrinhas que é uma coisa muito comum na periferia carioca. Gatunete. Nossa, eu tive Gatunete, era muito legal. Eu não tive. Então, com a Gatunete, eu via Cartoon Network. Era legal, porque dependendo do lance do gato, você nunca sabia se, sei lá, do nada ia abrir um canal novo, porque o lugar que tu tá fazendo o gato, a pessoa comprou, Nossa, vocês liberaram. exatamente. Do nada aparecia um canal novo às vezes. Do nada vinha, sei lá, Jetix. Aí estourei. Jetix. Aí ficava só vendo Jetix, porque aí não sabia se ia assumir amanhã, tá ligado? Outras paradas também que abriu um mundo na minha cabeça. Aí quem não teve Gatunete não vai ter essa experiência. Você tá lá, tá todo mundo dormindo, madrugadão. Mas você vai ver tua TV e do nada tu achou um canal só de conteúdo que não são pra sua idade. Mano, e tinha aos montes. Nossa, isso eu nunca encontrei. Nunca passou por isso, velho? Não, mas eu passei por uma situação parecida, porque, tipo, meus pais, eles tinham locadora. E teve uma época que eles colocaram a locadora na garagem de casa. E aí a parte dos filmes adultos ficava num canto. E aí, tipo, às vezes eu ia meio escondido pra ver a parte de trás dos DVD. E aí eu vi coisas inapropriadas pra minha idade, Via assim. lá, tiazinha, eu vi ela no Gugu. Pô, mas eu lembro, cara, isso também foi lá no primário, quando, não vou lembrar o nome dele, mas ele era um herói para muitos, né? Que foi quando um colega meu do nada levou uma porção de página cortada de Playboy. Olha, tetas! Não, detalhe, foi muito específico o que ele fez. Porque normalmente o quê? O cara leva revista escondida. Ele não. Ele levou recortadas as partes que interessam. Então ele fala, aqui Marcelo, toma aqui. Aí era só uma teta. Era só um peito. Era um peito cortado, não tinha pescoço, não tinha barriga. Não tinha contexto. Podia ser qualquer coisa. Com uma bola e um ponto no meio. É, eu falei, o que é isso aqui? Ele, pô, não tá reconhecendo? Eu falei, não, isso aqui parece um saco. E aí ele falou, e tinha vezes, teve uma, por exemplo, que ele cortou, que era só peito e cabeça. A outra era, tipo, barriga e virilha. E aí eu penso, caraca, pra que ele deu esse trabalho, mano? Por que ele não levou a Playboy pra escola que nem uma pessoa normal, que nem o Chris? Na escola de vocês parecia uma galera tentando vender aqueles conjuntos de livrinho. 10 livrinhos por 10 reais. Uns pseudo Rei Leão, umas paradas assim. Clássicos da Disney. Tá ligado? Godfrey, o leão rei. Era tipo um negócio assim, né? Nossa, velho, era muito bom. E aí tinha isso e tinha uns bagulhinhos de gesso. Tá ligado? Aqueles moldezinhos pra você fazer com gesso e pintar. Tô ligado. Era muito engraçado, porque aí, tipo, eles vinham por uma semana e aí fazia uma puta pressão pra, tipo, se você não pegar, você nunca mais vai ter. E seus amiguinhos vão ter. E você vai ficar chupando o dedo. E era, tipo, era baratinho, mas tinha uma pressão psicológica. Isso era muito errado, velho. Se parar pra pensar, isso daí é o equivalente ao Felipe Neto e Lucas Neto falando pra ligar pra ele lá. Com a Mansão Neto. É o equivalente na nossa época, né? Sabe uma coisa que eu lembrei agora também? Isso, talvez vocês tenham passado por isso, que é professor ensinando umas paradas da vida. Vocês já passaram por isso? Por exemplo, eu lembro de uma professora de história e ela falando coisas da caça às bruxas e tudo mais. E aí, eu lembro de eu pequenininho pensando. Eu pensei, mas eu não falei nada. Falei, pô, caçar bruxa? Se era bruxa, tinha que caçar mesmo. Eu falei assim, se era bruxa, né? E aí, e a professora não falava com um ar meio que de desaprovação. E aí, eu não lembro quem perguntou, tipo assim, mas bruxa não existe. E ela falou, não, naquela época existia assim. Ah, tá, pô, beleza. Não, mas ela botava, tipo assim, lobisomem, vampiro, isso tudo existiu, só não existe mais. Só não existe porque o Van Helsing matou todo mundo. Ó, dependendo do lugar do país, existe. Quer dizer, então, que a galera lá do norte, lá, eles ensinam na escola. O Boto come a esposa de todo mundo, galera. Tomem cuidado com as suas esposas. O Boto Boto já aprendeu a ter mais chance deles comerem o Boto.
Pra aquelas pessoas, ele existe. Tanto é que o boto tá em extinção, porque um dos fatores é porque os homens caçam o boto com medo dele ser chifrudo pelo boto. Então, assim, em alguns lugares do nosso país ainda tem essa crença. Então, pra essas pessoas ainda existe. Eu lembro que quando eu era criança, em Aurora ainda se tinha medo do chupa-cabra, que eu nunca entendi. Pior que isso é verdade, que a Ivila falou que... Eu já até comentei isso aí, lá no Maranhão é muito comum essas crenças, esses folclores aí, que a galera acredita nas paradas que, tem curupira, tem saci e tal, e eles contam as histórias como se fosse uma parada muito real e que eles, tipo, já viram, sabe? Eu não vou contar o nome do santo, porque, né, pessoas próximas e o santo escuta o podcast. Mas eu tenho uma pessoa muito achegada, da qual eu gosto bastante, que acredita em extraterrestre. Que já viu, entendeu? Que tem certeza. Acreditar é uma coisa. Agora falar que já viu. Não viu o ET. Não viu o extraterrestre, viu a nave. E é sempre, mais de todo ano. A qualidade duvidosa. Sim. É uma luz no céu que anda redonda, que cresce. É tipo aqueles antigos documentários de History Channel Discovery. Achamos o pé grande. Aí o pé grande é sempre um cara, uma coisa peluda lá na cara do cacete, que não dá pra ver direito, meio fosca, e pronto. Essa era a prova. Sabe uma coisa que eu vi que eu achei super interessante e gostei mais ainda do posicionamento respeitoso? Sabe aquele físico, agora eu não sei o nome dele, que ele parece aquele personagem do Simpson, que é carequinha e tem um cabelinho amarrado atrás. Ele é o físico do Brasil que tá em tudo quanto é lugar, né? Todo podcast chama ele. É o Sergião dos Foguetes. Ele fala que ele não duvida de que em Varginha as pessoas viram algo. E aí ele explica, né, os raios circulares. E eu não sabia que tinha raio que é redondo. Aí ele falou que esse raio, ele atravessa a parede, que ele anda, que ele não sei o quê. E naquele dia tinha muita tempestade. Então, assim, eu achei interessante a fala dele respeitosa. E às vezes, quando a gente vê uma coisa e a gente não tem conhecimento, a primeira coisa que a gente acha é que é algo sobrenatural. Eu até vi um vídeo de uma mulher, né, toda assim, eu tô sendo energizada. Aí o cabelo dela todo em pé, não sei o que, e o comentário é o perigo de você não ter, né, uma educação básica de física boa, porque é um lugar que tava com muita incidência de raio, então aquilo ali era um alerta que ela tinha que sair dali, só que ela tava lá, então ela tava correndo risco de ser eletrocutada, mas ela tava achando que ela tava num campo com muita energia, que ela tava, sabe, recebendo energia do planeta. E é assim, gente, quando a gente não tem conhecimento, a gente cria as nossas explicações. Eu tinha uma professora que ela fingia que era bruxa, pra aterrorizar os alunos. Ela aterrorizava os alunos mesmo. Maravilhosa. Era uma professora que ela entrou como substituta de uma outra professora minha, e ela teve que ser demitida porque os alunos estavam ficando traumatizados. Teve uma vez que ela fingiu que tinha um passarinho na janela, todo mundo na sala assistindo a aula, e ela tinha um método muito peculiar, que ela usava um apito na sala. A gente tinha que ficar assim desde o início até o final da aula. Senão ela começava a gritar, mandava pra diretoria e tocava aquele apito igual militar. Bem ditadorazinha. Ai, É. que horror. Só voltou a palmatória. Teve um dia que ela botou um passarinho na janela, sem a gente ver, e fingiu que o passarinho tava vivo ali. E a gente, todo mundo morria de medo dela, né? Ela fez assim, tipo, apontou como se ela fosse uma bruxa. E não sei o que ela fez, não sei se tinha uma linha, com certeza era uma linha que ela empurrou assim. E era como se o passarinho caísse morto lá fora na escola, do prédio. Gente, essa mulher é uma psicopata. Demais. isso, velho? Bizarra. Que isso? Caraca. Eu lembro que eu nunca tinha caguetado professora pros meus pais, esse dia caguetando. E coincidentemente não foi só eu. Caramba, bizarro. Passou um pouquinho do ponto, né, cara? Né? Pesou. Essa mulher era uma Caramba. maluca. Ela era maluca. Isso é terror psicológico. Aí a gente, todo mundo com medo, falou com a direção. Com A direção razão. expulsou essa professora, botou uma outra lá. Bizarro. A revista Recreio apresenta Rock Animal. Uma emocionante aventura com exploradores e pedras que se transformam em animais. Toda semana na Recreio, um Rock Animal e um gibi incrível. No lançamento, o seu primeiro Rock Animal e mais um cinto de explorador. Vá buscar a Recreio nas bancas. Agora, o explorador é você.
Deixa eu perguntar pra vocês. Quando eu era adolescente, eu lia Toda Teen, Atrevida. O que vocês, rapazes, liam? Recreio. Eu gostava da revista Recreio. Não, mas Recreio é mais novo. Tipo assim, Recreio é quando eu era criança, não quando eu era adolescente. E se vocês soubessem o que tinha dentro daquela revista, tinha umas coisas que eu ficava assim, caramba, tipo, não é conteúdo pra... Eu lia quadrinho e livros. Caraca, Capricho, velho. Tu acredita que eu nunca nem toquei numa Capricho? Eu nunca vi uma Capricho física. E essa revista, as meninas falavam dessa revista o tempo todo. Mas, por exemplo, já vi muita Caras, já vi muito Isto É. Já li Capricho. Mas isso é de adulto. Pra tu ver que o Júnior, ele lia e não assimilava o que tava lendo, ele só tava lá. Nome de ator, vai na festa da Playboy e usa Prada. Usa uma bolsa da Prada, não sei o que lá. Eu, legal. Tipo, Sim. não tô entendendo bulhufas do que tá lendo, tá ligado? Não, era mais ou menos isso mesmo. Uma coisa que eu gostava muito de fazer, caraca, explicar isso pra um jovem hoje deve ser quase impossível. E tipo assim, era um mundo que, por exemplo, nem todo mundo tinha celular. Então você tinha uma pilha de revistas lá no consultório do meu pai e você ficava desfolhando ela pra ver as figuras. Mas uma sessão que eu gostava muito era de piadas e as críticas de cinema, cara, que eu gostava muito. Algumas revistas tinham até crítica de música, mas a maioria era de cinema e piada. E eu amava as partes de piada. Meu irmão mais velho, ele comprava 2 revistas, que uma era de surf, que ele gostava de ver coisas de surf, e outra era de jogos de videogame. Aí eu lia por tabela. Aí tinha os cheats dos jogos de Super Nintendo, tinha os consoles que iam sair, tinha os filmes que iam sair no cinema, tipo, Harry Potter, e até ia aparecer o cartaz do Harry Potter, das cenas de gravação, falando sobre as filmagens do filme e tal. Era mais isso que eu lia. Eu lembro que as revistas de jogos de videogame tinham muitos cheats, né, pra você usar dentro do jogo. Detonados. Os detonados. Detonado. Clássico. Detonado. Nada. Quem nunca usou detonado de Pokémon Red and Blue aí, que é a primeira pedra. Nossa, aquela sala, tipo, equipe Rocket, ficar Exato. O Nossa. bagulho que tu vai jogando, vai te jogando aquelas esteiras, né? É, a merda. Vinha password de fase. Caraca, tu tá lembrando de uma época bizarra. Tu lembra da época que os jogos não tinham memory card e os jogos tinham que botar password? E era uma Sim. parada que, tipo, independente de você estar jogando horas daquele jogo, tipo, sei lá, tá com 10 vidas a mais do que você estaria. Se você usasse o password, era como se você estivesse começando o jogo com 2, 3 vidas. Que tecnicamente ele não salvava. Ele já tinha esse código que representava um estado muito específico que supõe que você poderia estar no jogo. Então, tipo, é absurda a engenharia. Absurdo. Tanto que dependendo da revista, eu não lembro se eu vi isso em revista ou se era quando eu já tava pesquisando em site, mas tinha um lance, putz, se você quer ir pra fase final do jogo X, tá aqui o password pra você já entrar lá e pá. Se eu não me engano, acho que Blackthorn eu fiz isso e foi bem frustrante. Eu fiquei, nossa, eu não sei o que eu faço aqui. Escolhi só o jogo inteiro. Pô, uma pergunta interessante. Óbvio que eu não tô falando só com os meninos, tá? Você fique à vontade. Mas quando foi que vocês lá, pequetuchos, começaram a se interessar por garotas, por menininhas? Adolescência. Foi na adolescência? Fundamental 2. Fundamental 1. Eu tinha uns namoricos na escola com as menininhas, né, da sala, mas... Caraca, você já tá namoradona, né? É louco. Nossa, aquele namoro de bar da mesa, dá um beijinho, tum. Era só isso. Pra criança, né, aquilo ali é tipo assim, o rei do cabaré. É. No fundo, eu tive namoradinho, só que é aquele assim, que tipo, nem segura na mão, nem fica o parque junto. Era só assim, a gente tá namorando? Namorando, mas... Quando tinha algum trabalho junto na sala, a gente fazia junto. É um outro nome pra amiguinho, né? Era isso. Amiguinho do sexo oposto, do latim, namoradinho. Poxa, você foi brincar e não me chamou pro pique-esconde. E fica magoado. E aí eu acho que até pelas pessoas que cercam, isso confunde a cabeça das crianças. Porque quando uma criança, né, hoje em dia tá diferente, mas até hoje ainda existe isso. Se você é criança, se você tá tendo uma amizade com alguém do sexo oposto e tal, e aí já começa, tá apaixonado, tá não sei o quê. Não, gente, às vezes é só uma amizade mesmo. Mas aí acaba confundindo. Mas assim, mesmo que na época, tipo assim, no meu Fundamental 1, eu tinha um crush numa mina. E aí, tipo assim, a gente era amiguinho, você tava junto todo dia, ficava conversando todo dia. Eu ainda lembro dos assuntos, era Todo Mundo Odeia o Chris que a gente conversava. Assim, Todo Mundo Odeia o Chris. Como é que foi Todo Mundo Odeia o Chris de ontem? Que você assistiu na Record? Era um jogo assim. E aí, essa garota específica, eu fui conversar com ela depois, no Fundo 2. E aí a gente mudou de escola, mudou e tal. E aí ela falou, cara, eu gostava de você, só que a gente nunca se falou, né? E aí eu fiquei tipo, caraca, que merda. Pô, eu gostava dela e nunca falou nada. Eu vi o meme ontem. A menina diz pra mim, cala a boca e me beija. Eu 20 anos depois percebendo aí direto.
Era o meu nível de... Nossa, mas vocês dois. Era bem sonso. Nossa, eu era bem lerdo também. Você era? Ô, louco. Não, eu sou, né? Eu sou. Ah. Não, o José. José. Mas eu não tenho como julgar muito, é porque esse episódio, ele poderia ser muito pior, é porque não tem o Caio e nem a Ana Tamires aqui. Mas, por exemplo, o Caio viu umas situações muito cringes no meu Fundo 2 que eu não vou contar aqui. É muito verdade. Que é extremamente humilhante, porque meu primeiro beijo foi no ensino médio. Nossa, putz, tem umas histórias boas disso. Passeio do Play Center. Play Center. Olha, inocência, eu assisti um filme uma vez, e aí no filme falava que quando você desse o primeiro beijo, não sei qual é o filme, e fosse a pessoa que você gostasse de verdade, você ia ouvir sinos tocando, e você ia ter certeza que essa pessoa era a pessoa da sua vida. E eu fiquei muito chateada, Eu acho que é ABC do Amor esse filme. ABC do Amor. porque eu não ouvi sinos tocando. E depois, gente, minha defesa, não tinha estudado educação sexual e minha mãe nunca me ensinou. Então, Meu Deus, eu tenho Ela medo nunca do que vem falou depois disso. Essa informação era realmente Tá ligado? necessária, deve ser uma boa história que tá vindo agora, hein? então, assim, quando aconteceu o meu primeiro beijo, na verdade, foi no Fundo 2, e esse relacionamento durou até o ensino médio. Foi no 8º ano. E aí, foi traumático, porque eu não ouvi sinos e, segundo motivo, a minha mãe me falou, alguns anos antes, que se engravidava por causa do beijo. Caraca, ela não te ensinou educação sexual, ela fez o desserviço de ensinar o errado. Caraca! Passa fake news. E aí, você não tem a noção do desespero que foi eu uma semana pensando, gente, será que eu engravidei beijando? Gente, se eu tiver... Nossa. Foi uma tortura. E aí eu tive que, né, perguntar pra algumas pessoas, algumas amigas, como que era. não Mano, sei isso é um o quê. absurdo. Você no 9º ano. tendo esse Não, tipo de foi no situação. Foi no 8º, aí no 9º ano eu aprendi educação sexual. Caraca, mesmo assim, mano. Tá maluco. Gente, por muito tempo eu achei que era uma cegonha que levava o bebê. Eu nunca tive essa dúvida porque minha mãe e meu pai não paravam de fazer filho. É, tinha isso daí mesmo. Eles eram coelhos. É, isso é verdade. Se fosse uma cegonha, eu ia falar, cara, que cegonha desgraçada, só deixa criança aqui. Não tem outro endereço pra deixar, não? Cara, tipo, meus pais me ensinaram desde pequeno. Até mais por questão de proteção, essa parte da educação que é importante crianças saberem, até pra prevenir de abuso e tal. Então eu sempre soube, tá ligado? Tipo... Minha mãe nunca falou, nem pro meu irmão. Meu irmão, quando ele fez 12 anos, eu peguei a camisinha do postinho e eu falei, isso aqui não é pra você usar, não tá na idade. Porém, se você for fazer o que não deve, use isso daqui pra não pegar AIDS nem fazer criança, porque ninguém vai cuidar do seu filho. Como que usa? Olha no YouTube. Porque, como a minha mãe não me falou, eu me senti na obrigação de avisar o meu irmão. Mas falando desse jeito assim, quase emergencial, tipo assim, faça isso aqui e salve sua vida. É, mas é isso, cara. Tá doido? Uma criança é responsabilidade pro resto da vida. Vai ser igual o moleque que engravidou a mina e a mina tá com quíntuplo. E o moleque, a foto do menino na reportagem. A cara do moleque, tipo, o cara que vai fazer. Caraca, penta. Pentaquilo invertido. Bizarro. Pentabirth. Pentaquilo, caralho. Ai, que horror. O pior é a história, né? Que o pessoal da família falando, não, na nossa família é muito comum ter gêmeos. Aí, tipo, na família dele realmente tinha o pai que acho que era gêmeos, tinha uma prima que era trigêmeos. Aí somou. Vai multiplicando. Você vê a família do cara, parece os Minions, tá ligado? Todo mundo é igual. A família do cara é uma progressão aritmética, tá ligado? Eu cheguei a contar isso aqui na semana passada. Eu estudei a vida inteira em escola pública. Mas um mês da minha vida eu estudei em escola particular. Durante um mês. Um mês. Um mês. Que Inclusive, específico. é muito engraçado. Porque, tipo assim, as coisas foram feitas tudo na moda caceta. Porque ele foi pra escola particular sem falar com ninguém. E quando ele disse, não vai rolar, volta pra escola antiga, também só voltei. E aí a professora falou, caraca, não te vejo há mó tempão. E só isso, tudo voltou ao normal. Tipo,
Quer dizer, nem deram baixa no teu registro, provavelmente. Pois é, e durante esse um mês, eu aproveitei que eu não conhecia ninguém ali, e eu tomei coragem pra escrever uma cartinha pra uma garota que eu gostava. E eu acho que isso me traumatizou, cara. Primeiro, por causa que teve duas vergonhas. Primeiro, porque um desgraçado, um merda, ele pegou a cartinha e decidiu que era uma boa ideia ler pra todo mundo. O desgraçado. Não, ele leu, só que ele não x-novou que eu que tinha escrito a carta. Ele falou que foi ele. Não, ninguém. Ele simplesmente só leu a carta. A professora, me dá isso aqui. Aí, beleza, deu a carta. Isso foi na escola Balão Mágico. Só que tinha o cabeçário, né? E aí, Marcelo, tu escreveu a carta? Não, professor, não fui eu, não. Marcelo, eu sei que foi você, Marcelo. Não, não foi. Marcelo, você escreveu o cabeçário com a sua escola antiga, Marcelo. Ariana Vieira da Silva, tá aqui, Marcelo. Só você que veio de lá, Marcelo. Ah, tá, fui eu fazer o e, tipo assim, e quando eu saio da sala, quando eu fosse, tipo assim, humilhação suficiente, caraca, o cara leu minha carta em voz alta, a mulher me pegou na mentira. E aí eu escuto, e tipo assim, meio que descobriram depois que a carta era minha. Eu meio que ouvi a garota falando, tipo assim, meu Deus, que nojo. Então, Caraca. Não, isso daí, o meu Deus, que nojo, já tomei muitas vezes, já ouvi muitas vezes. E olha que às vezes, nem é eu que tava querendo, porque você ainda teve ação. Às vezes, eu era lá, nerdão, né, querendo ler e tal, algo do tipo. Chegava um moleque popular, assim, e tal, chegava pra garota gata, quer ficar com o Vinícius, não? Aí ela mandava, ai, que nojo. Aí, tipo, caraca, mano. Pior que eu não fiz nada. Eu nem corri atrás, tá ligado? Eu nem tomei, eu só tomei de graça, tá ligado? Putz, eu tenho umas histórias assim, tipo, tá ligado? Tinha uma época que todo mundo chegava, se cumprimentava com beijinho, etc e tal. E na época da escola, eu era um jovem peculiar, pra dizer o mínimo, né? E aí, tipo, eu tinha altos traumas. Tu era nerdão também? Nossa, eu claramente seria o potencial causador de um atentado pelo jeito que eu andava. O Columbine, caraca, paulista. Tomaria um tiro preventivo da polícia. Nossa. Não, isso aí não vai resultar nada de bom. Enfim. O tiro preventivo me quebrou. E aí, tipo, toda vez que, sei lá, uma menina vinha no grupo que tava os meus amigos assim, todas elas cumprimentavam com um beijo eles, e comigo era tipo aquele oi meio de longe, assim, tipo, não fale muito comigo. Nossa, era. Minha época na escola me gerou vários traumas. Quando alguém tentava fazer bullying comigo, eu retrocava. Mas é porque o meu irmão, ele era o típico daqueles malucos que zoava todo mundo. E era ele sempre o cara que zoava e até a pessoa chorar. Então, eu aprendi por tabela por causa dele, né? Porque ele me gastava pra caramba. Aí, quando alguém tentava fazer bullying comigo, eu era escroto também, no mesmo nível que ele. Aí eu falava, cara, tá maluco? Até o dente aí, ô gengiva de trepa-trepa. Começava a falar várias paradas na TV. Aí até a mulher que ficava tipo, caraca, esse moleque, ele não aceitou a zoação e ainda tá me gastando. Aí Eu demorei muito tempo até aprender, tipo assim, a responder. Eu ficava revoltado, aí eu zoava de volta. Cara, foi só no Fund 2 só, e aí eu também perdi a linha, porque eu comecei a perder o senso do perigo. Isso é uma parada que a galera que me conhece fala, tipo, você ainda vai apanhar na rua um dia. Ainda não aconteceu, mas a galera vai que eu ainda vou apanhar. Tem dia que passa perto. E aí, nessa época do Fund 2, eu lembro que o moleque foi fazer alguma coisa, mano. É porque nessa época eu era o nerd que gasta a galera que é burra. E aí, tipo assim, já me zoavam de eu ser nerdão que não pegava ninguém. E aí eu zoava a galera porque alguém falava alguma burrice na aula, eu já falava, ia lá! Não sabe onde você quer lá, mané. E aí, pô, eu começava a rir e tal. E uma vez eu fui zoar um moleque que era grandão. E aí ele falou alguma burrice, mano, na aula. Uma burrice. Eu comecei a zoar ele. Comecei a rir pra caraca dele. Aí ele foi me retrucar. Aí ele falou um português errado. Eu, caraca, mano, tu ainda falou errado. Aí beleza. Ele falou, eu vou te meter a porrada na quadra. Aí eu, vamos lá, pô. Tipo, porque eu vou peidar, né? Na frente de geral. Não pode. Vamos lá, pô. Vamos. É nóis. Aí eu, caraca, mano, que merda. Esse maluco vai me comer na porrada. Aí, mano, fui pro fight com ele. Fizeram uma rodinha e entrou ele, grandão, e eu. Só um botadão na cara só. Pum! E aí, fui de base. E não aprendeu. Não aprendi, porque ainda continuei zoando esse cara. Ainda continuei. Tem uma cadeia de acontecimentos muito parecida também quando eu já tava no ginásio. Que a professora de português, professora Beth, professora maravilhosa, e ela fez com que os alunos lessem um livro todo mês, e aí a gente ia ter que fazer uma apresentação sobre o livro depois. E tinha um rapaz que ele lia muito mal. E eu lembro até hoje qual foi o erro que ele cometeu. Na hora que ele tava lendo em público, em vez de ler fixar, ele leu fichar.
E aí, e aí, se tinha um X, ele era errado. E aí ele começou, aí a galera riu dele e tal. E aí, no dia seguinte, véio, a gente teve tempo vago. Em vez de sair, tipo assim, 5 e pouca da tarde, a gente ia sair, tipo assim, 2 horas. Aí todo mundo feliz, comemorou que ia sair cedo. E do nada a Beth fala, não, gente, eu vou dar uma aula de reforço pra vocês, pra ajudar vocês com a leitura, por causa daquele moleque. E aí, todo mundo ficou bolado. Só que a gente não descontou no moleque, o que não seria certo. A galera descontou na professora. A galera começou a reclamar, xingar, falar que não queria a aula dela, por que ela tava fazendo isso, que ela poderia ir pra casa, que ela poderia cuidar dos filhos dela. E aí a professora começou a chorar, e chorar muito ali na sala. E aí todo mundo ficou, tipo assim, parado. E eu lembro que eu tava mudo, eu não participei de nada. Nossa. Nem da comemoração de sair mais cedo, porque eu tava vendo Naruto no dia, o Naruto tava lutando contra o Neji. E também não fiquei reclamando da professora. E aí, caraca, ver ela chorar foi uma parada que me partiu o coração. E aí a turma se organizou no dia seguinte pra cada um trazer uma coisinha pra gente fazer, tipo, uma festinha pra ela de pedido de desculpa. E eu lembro de eu reclamar, tipo assim, pô, mas eu não fiz nada, pô, foi vocês, seus merdas. Mas foi, mas graças a Deus ela ficou feliz e tal. Mas ela chorando, é uma parada que eu nunca consegui esquecer aquele momento. Eu já vi a professora da faculdade chorar. Eu ia falar que eu já fiz a professora chorar. Essa história do Júnior me lembrou 2 histórias da época da escola muito boas. Uma é Fundamental 1 e outra é Ensino Médio, ano de Enem. A do Fundamental 1 é porque você falou do maluco do fixar e fichar. Essa história, nossa, tá cravada na minha mente, velho. É muito boa. Era na época que a gente tava aprendendo sobre as centenas. Aí a professora tinha falado pra gente ler em voz alta. E aí todo mundo tava falando 200, 300, 400. E aí chegou no 500. E o maluco cometeu uns 500. 500. 500, professora. Ah, não dava, mano. Eu ri muito desse cara. Coitado, gente. Mano, eu ri, mas com respeito. Mas tem até uma lógica na burrice dele. Faz bastante sentido, porque, tipo, muda do nada. Mas aí foi muito engraçado. 500. Não, mas tem lógica, né? Porque 600 é logo depois, tá ligado? Não, e o pior aqui, não tá nem errado se você fosse falar num papo, tipo assim, 500 de tanto de não sei o que lá. Mas existe lógica, né? Foi muito engraçado. Eu acho estranho quem fala 1.000, mas tá certo. Isso aí é a mania de quem escrevia cheque. 1.000. Porque cheque tinha que ser 1.000 e 1 com H. Exatamente, pra impedir a galera de fazer merda. E a outra é de fazer professora chorar. Isso foi no ensino médio, foi no último ano, porque tinha uma professora de física que todo mundo odiava ela. Ela odiava a sala odiava ela. Era uma relação de ódio de todos os lados. Bem saudável. Nossa, uma maravilha. E ela morava perto da minha casa, porque, tipo, eu morava num bairro e meus pais tinham uma papelaria pra tirar xerox e tudo mais. E ela morava lá e a escola era em outro bairro. E tava naquela correria doida de, putz, Enem, né? Nossa, precisa saber 5.000 coisas que você devia ter visto ao longo dos anos, você não viu. Você quer compensar 12 anos de ensino em... Você indo no Kubitschek, né? 50 anos e 5. Exatamente. E aí tava todo mundo desesperado, especialmente em física, né? Porque a gente no noturno, a gente ficou sem professor por um tempo. E aí, supostamente, ela apareceu e, mano, péssima. Ela entrava, passava, tipo, uns exercícios assim, tosqueira, pra falar que passou alguma coisa. E aí, acho que, tipo, um mês antes do Enem, foi a gota d'água. Porque ela ia xerocar as paradas na loja dos meus pais. E eu trabalhava lá antes de ir pra escola. Então eu xeroquei os bagulhos. E eram umas paradas tipo 7ª série. Que ela tava passando agora, assim. E aí todo mundo, não, mas professora, a gente tava precisando ver outras paradas e tal. Ela, não, isso aqui é da grade curricular de vocês. Vocês deviam estar vendo isso agora mesmo. Nossa. E aí eu tava... Tu deu exposed. Dei exposed. E aí, tipo, eu tava fazendo curso no outro canto, eu falei, não, isso aqui é uma piada que você tá fazendo, sei lá o quê. E ela, como assim, menino, sei lá o quê? Você tá ligado que eu sei que isso é da 7ª série, né? Você tá passando pra gente de bagulho mó atrasado, você quer a gente porque você não gosta da gente. Mano, pra quê? Aí eu comecei a levantar a voz, eu todo mundo... Aquela coisa bem infantil da escola, mas é muito maravilhoso. É maneiro. Você se sente... Exatamente. Inigualável. Quem não sabe o cobrado é porque nunca aconteceu, mas quem já sabe como é que é. E aí eu levantei da cadeira e tudo mais, ela... Bruno, diretoria, agora! Eu, tá bom, vamos lá então. Aí eu fui, e a coordenadora, ela ia com a minha cara. Por algum motivo, a minha cara de idiota funcionava para as pessoas simpatizarem comigo por algum motivo. E aí, chegou lá, eu, nossa, vai comer né? Beleza, mas vamos lá. Ela descambou de chorar. Não, porque ele não me respeita, isso aqui é um absurdo, sei lá o quê. E aí a coordenadora, Bruno, pede desculpa pra ela. Pô, não. Você tá ligado que o que ela tá fazendo é real e eu tenho como provar que, tipo, ela tá
a gente, né? Bruno, só Não, pede desculpa. Só pede desculpa, Bruno. Tá bom, não, é sincero, mas desculpa. Ela com aquela cara de bunda, engolindo as lágrimas. E eu tinha um ódio dela porque ela sacaneava a sala legal, assim. E aí depois a coordenadora simplesmente abafou o assunto e nunca mais falou. Mas eu fiz ela chorar aquele dia e eu não me senti mal por isso. Que horror. Nossa. Brabo, Nossa, brabíssimo, velho. brabíssimo. Não, mano. Brabíssimo. Você foi um Ô, herói. Júnior Vinícius, dê palmas para esse herói. Herói. É o herói Claps. magnífico. É um herói. Obrigado. O storytelling perfeito, a frase final perfeito, maravilhosa essa história, cara. Muito obrigado, muito obrigado. Você tirou uma cliente dos seus pais, mas, pô, foi maneiro. Valeu o momento, valeu o momento. Consequências. Valeu. Valeu o momento. Senhor. Eu tinha um plano pra depois da aula. Você perou geral. Cara, é briga de escola, briga de aluno, dura um minuto. Alguém sempre vem pra separar. Só tem que acertar o primeiro soco. Alguém vem apartar. Gente, vocês sentem falta desse tempo da escola? Porque tem gente que tem saudade. Eu tenho zero saudade da minha... Eu sinto falta da minha época da faculdade. Agora, do ensino médio, do Eu sinto falta do meu ensino médio e faculdade. Meu ensino médio e faculdade foi as melhores épocas. De engraçado, ser maneiro. Eu gosto da idade e não da escola. Eu sinto saudade de algumas coisas, mas não de tudo. Sei lá, eu não fico falando, nossa, aquele tempo que era bom. Não, só era maneiro. Era maneiro, pô. Era maneiro, pô, tu não tem nada pra fazer, ficar zoando com os amigos entre os intervalos e... Sim, é. Tempos mais simples. Mas eu faço o possível pra não ser saudosista, tá ligado? Porque eu já sou saudosista com um monte de coisa. Não precisa ser com minhas lembranças. Não, foram bons momentos e graças a Deus que foram. Ah, foram legais ensino médio, cara. Foram incríveis. Não, inclusive o ensino médio, especificamente, eu diria que a maior parte da minha personalidade tomou nada no ensino médio. Tanto é que eu parei de ser zoado no ensino médio. Eu passei a zoar. Inclusive, a primeira vez que eu senti o gosto de como era zoar alguém, porque antes era só o alvo da piada, foi quando eu tava saindo do ginásio. Na época era a 8ª série, né? Que depois você ia pro primeiro ano e tal. E antes de mudar de escola, que fique claro, não estou incentivando esse comportamento, tá bom? Não façam isso em casa. Isso foi muito escroto. Mas tinha um moleque que ele era muito gordo. Ele era tão gordo que eu tenho dúvidas se ele passa pela porta da minha cozinha, tá ligado? E aí, ele além de gordo, tinha bafo e tinha umas opiniões estranhas. Eu não vou nem falar o apelido dele, porque vai que chega nele um dia. Ah, pra gente aqui, né? Ah, a gente chamava ele de mas eu não sei o nome dele de verdade. É o nome da rua que tem ali lá perto, lá onde a gente morava. Era o nome da rua, era porque ele morava lá. Pô, que merda de apelido. E aí, o que acontece? Tinha um monte de mini relevos lá na quadra de onde era o recreio das Nações Unidas. Toda hora, todo dia, tinha algum retardado que caía nessas pedras que eram um pouco levantadas. Tanto é que tinha tipo um mini sambódromo, que tinha uma galera que gostava de ficar sentada lá pra ver a galera cair, porque sabia que alguém ia. E ele caiu pra caraca. E por ele ser muito gordo, ele teve dificuldade pra levantar. E tu via aquela banha espalhada ali. E, cara, não teve como. O riso era meio que automático. Eu não tive culpa. A piada veio pronta. Eu chego em casa, o que tá passando no jornal? O Jornal Nacional não fala de outra coisa. O Fantástico falou daquilo, só falava da mesma coisa. Que era o quê? Teve um terremoto no Haiti e matou uma galera. Mano, no dia seguinte, era todo mundo... E, mano, foi isso o dia inteiro com o maluco. Inteiro. Até ele ficar bolado, começar a gritar, querer chamar pai. Mano, quando o cara decide chamar pai e mãe é porque ele tá desesperado. Perdeu as distribeiras. Pô, ainda mais na 8ª série, mano. Humilhação, chamar pai e mãe. Não tem como. Chamar Chamar pai e mãe é assinar a sentença de otário. Se você é um jovem e tá ouvindo isso daqui, nunca chame seu pai e sua mãe pra resolver seus problemas na escola. Chame sim, você não tem que passar pelas coisas sozinho. Não, é o ensino que a gente vai passar aqui. Claro que não. Seja nocauteado, mas não chame seus pais. Exatamente. Sofra o bullying calado. Desenvolva vários traumas, né? Eu não sou traumatizado, eu sofri bullying, eu sou normal. Sou perfeitamente normal. Foi no ensino médio e foi na faculdade que também eu diria que eu fui realmente mais a pessoa que eu era sempre. Porque eu era uma pessoa meio que fora da escola, mas na escola eu era um cara só mais quietão, tá ligado? E no ensino médio isso foi mudando, porque basicamente no ensino médio a gente começou a fazer grupos. Eu fiquei amigo do Júnior. O Júnior, inclusive,
O Júnior falando que ele começou a zoar, né, antes do último ano. Eu zoava muito o Júnior. Não era amigo do Júnior. Eu zoava muito ele. E eu, inclusive, teve uma vez que o Júnior me apareceu no futebol. Tá ligado que o Júnior tem cabelo duro igual o meu, né? Nossa, isso foi complicado. O trauma voltando. O Júnior apareceu no futebol com cabelo alisado. Cabelo alisado. Ele me contou essa história. Essa merda aqui, baixinha, alisada, mano. Mano, caraca. Aquilo foi muito escroto. Caraca. Tu entende, né? Tu entende. Não tem como não fazer bullying com você por isso. Eu não tenho uma foto desse passado. Isso é como se nunca tivesse acontecido. Caraca, mano, é um negócio mais ridículo, assim, que você pode te imaginar, assim, um negócio horroroso. Era muito escroto mesmo. E aí eu lembro de zoar muito ele, zoar pra caraca. E aí ficar bolado, assim, quietão, assim, sério, né? Tipo, sendo zoado, tá ligado? É porque eu também não ia muito com a tua cara. Eu era muito amigo do Thiago, gostava bastante do Thiago. Porque o Thiago iria lá em casa de vez em quando e tal. É como tu já falou uma vez até aqui, né? Antigamente você me achava babaca. Agora. Aí ele te conheceu. Não, eu conheci e tive certeza. Certeza. Porque, por exemplo, eu não levava isso pro pessoal, porque ele era assim com todo mundo, não era só comigo. Por exemplo, tinha uma galera que jogava bola com a gente, por exemplo, que jogava um jogo de soltar pipa. E eles batalhavam de pipa no celular. Pô, tipo assim, caraca, até eu achava que ali, pô, isso aí é demais, gente. Eu ainda lembro do nome do jogo, era Pipa Combate. Pipa eu achava Combate. Isso muito merda. Combate. Eu lembro de zoar muito esses moleques. Eu falava, caraca, mano, vocês soltam pipa durante o dia inteiro, volta pra casa e solta pipa no celular. É um negócio ridículo, é uns bonequinhos, a pipa fica aqui, é um multiplayer, tu corta a pipa, ridículo. Olha a gameplay disso. E parecia que os moleques na época não achavam isso ridículo, mas eu já achava. E ficava gastando, tá ligado? Tinha muita galera ali, do Viegas, especificamente, que não gostava, tipo, porque a gente ficava zoando aí, tá ligado? Mas, por exemplo, uma parada que era muito escrota do Vinícius, e todo mundo achava paia, que era ele e os primos dele ficavam se achando o máximo, porque o Play 2 deles era bloqueado. E todo mundo só achava eles idiotas, tá ligado? Era só... Porque eu ia lá e ia com 10 reais, comprava 3 jogos e eles ficavam lá. Não, o meu era bloqueado. Eu ainda tenho orgulho disso. É o preço que se paga da honestidade. Eu sempre fui um cara honesto. Pô, teve uma parada, porque assim, no ensino médio a gente começou a ter grupo, né? Foi quando eu fiquei amigo do Júnior, timeline, né, da nossa seriedade. Aí o Júnior quebrou a boca. Conhece essa história, Bruno? Não, eu fiquei um pouco chocado com a casualidade de falar que quebrou a boca. Ah, então tem que contar desse evento canônico. Calma. Eu conto porque vai ser importante pros outros amigos que o Vinícius fez durante a jornada. É verdade. O que acontece? Estávamos eu e Vinícius indo pra escola, já éramos bons amigos na época. Inclusive, tinha sido, tipo assim, um dia depois, ou 2 dias depois, da gente ter ido no cinema ver Homem de Ferro 3, ligado? Pra ter uma ideia, a timeline foi mais ou menos essa. E aí, tinha um sebo a caminho da escola, e aí a gente tava dentro do ônibus. Do nada o Vinícius falou, pô, bora lá no sebo ver se tem alguma revista? Bora. Beleza, eu tô na porta do ônibus só esperando ele parar pra poder pular e sair. Só que ele abriu a porta sem parar, e eu já pulei logo. E aí eu pulei e tá, cara no chão. Um gênio. Quebra o meu maxilar, meus ouvidos começam a sangrar, fico meio tonto. O ônibus para, a multidão volta, que é aquela parada, virou um pandemônio. Tem que ligar pra ambulância, liga pra polícia, o moleque bateu de cara aqui, tá todo quebrado, pá. E foi mais ou menos isso. E aí, pra me recuperar... Não, mas peraí. Tu resumiu muito a história aí. Não tem a minha parte da história. Mas basicamente, eu falei pra ir, né? E aí ele pulou, só que tipo assim, eu tava logo atrás dele no ônibus, né? E pra mim, ele só teleportou, mano. Ele deu uma de noturno, porque o ônibus não estava devagar. O ônibus estava andando normal, tá ligado? E aí, imagina, um ônibus andando com a porta aberta, ele passou assim. Aí eu demorei alguns segundos pra idealizar o que aconteceu. Porque tipo assim, não fazia muito sentido pra mim. Abriu a porta, acho que é um jeito novo de descer, né? Acelerar o transporte público. E aí, quando ele parou, aí eu desci e olhei assim, tipo, caraca, não é possível. E aí, mano, caraca, o moleque na areia, assim, caído, porque era uma esquina que tinha uma loja de materiais de construção. E ele deu muita sorte, porque eu tava olhando esses dias isso passando na rua lá. A outra esquina é cheia de ferro que fica tampando pra não estacionar. E a outra esquina da outra quadra também, assim. Ele deu muita sorte de ter caído exatamente nessa esquina que não tinha nada. Era só areia, tá ligado? Era só o bom e velho asfaltozinho. Nossa, Exato. delícia. Aí eu chego lá e ele segurando a boca, tá ligado? Eu cheguei lá e saindo sangue pelos ouvidos, por todos os lados, pela boca. E eu, caraca, eu comecei a ficar muito desesperado. Que merda é essa, tá ligado? Não, e o pior é que eu pensei assim, caraca, que merda que eu fiz, viado. E aí eu pensei, caraca, minha mãe vai me matar. Aí eu abro a minha mochila e falo, que Vinícius, eu trouxe pra você de presente. E eu dou pra ele uma revista do Capitão América. Capitão América e os Vingadores Secretos. Número 21. Nossa.
Eu tenho aqui. Vou lembrando. E aí, a polícia chega. A polícia vai, entra, vamos te levar pro hospital. Muito estranho, inclusive, né? A polícia indo levar no hospital, sendo que eles sabiam que a ambulância tava pra chegar. E aí o Vinícius entra dentro do carro da polícia. O cara, que isso? O que você tá fazendo aqui? Que isso, cara? Eu vou pro hospital com você. Eu falei, não, cara, vai pra escola, não sei o que lá. E aí, chega meu pai, ele me tira do carro da polícia. Aí chega a ambulância, bota. Não, porque eu liguei pra tua mãe, eu fui comunicar a tua mãe desse. E aí eu tinha nessa época um aplicativo que gravava a ligação. E eu tenho muita raiva de que eu perdi esse áudio, porque eu tinha o áudio da ligação, eu falando pra mãe do Júnior que ele quebrou a boca. Era tipo, ligando pra mãe dele, e o Júnior pulou do ônibus e se machucou um pouco aqui. Não é nada grave, não. Não é nada grave, não. Como assim? O quê? O que aconteceu? Mano. O motorista desesperado. Não, e o pior... Ele deve ter sido demitido, coitado. Mas ele não é tão coitado não, porque ele tá errado, porque, pô, tu não abre porta com ônibus andando, pô. Ele também tá errado. Porque, assim, o Júnior foi um retardado que pulou, mas podia ser criança, tá ligado? Sem querer, se soltou, caiu. E aí? Ele é responsável. Pois é. Se bobear, eu salvei a vida de alguém em algum multiverso. Olha lá. É mesmo? Pra me recuperar, foi a experiência mais dolorosa da minha vida. Tive que usar um aparelho que impedia que minha boca abrisse, no caso, durante 1 mês. Fiquei 1 mês sem comer nada sólido, emagreci pra caraca. E o Vinícius nunca deixou de visitar. O Vinícius ia lá e tal, ia me atualizar como é que tava a coisa da escola, pá. Aí quando eu pude voltar aí pra escola, o universo tinha mudado. O Vinícius tinha arranjado um monte de amigos novos. O Caio, teve a Maria Eduarda. Porque, olha isso, um dos eventos canônicos da vida do Vinícius foi um relacionamento muito longo que ele teve com uma certa pessoa. Que é um resultado da minha queda. Porque ele chegou chorando por eu estar debilitado. Caramba. E essa pessoa muito caridosa e amável foi lá consolá-lo. E esse relacionamento durou por anos. E era engraçado porque, tipo assim, eu lembro que ela tinha acabado de terminar com um cara, com um conhecido nosso, meu, do Vinícius, há pouquíssimo tempo antes disso. E aí, o Vinícius fala, pô, eu acho que eu gosto dela. Tipo assim, a ideia surgiu e 1 mês depois tava completamente amadurecido. Eu literalmente me senti como se tivesse viajado no tempo. Caraca, eu perdi 1 mês da minha vida e tá tudo mudado. Caraca. Que, inclusive, uma das amigas que o Vinícius fez, eu também fiquei apaixonadíssimo por ela. Fiquei apaixonadíssimo por ela. Só que eu tinha nervoso, não conseguia falar nada. E a gente ficava, fala, vai lá, cara. E mesmo se eu falasse, eu ia tomar um fora, com certeza. No dia que a gente tava voltando da Bienal, eu e Marcelo, a gente foi chegando na estação de Santa Cruz, o motorista fez isso, ele abriu a porta, tava estacionando, aí eu lembrei dessa história. Eu segurei o ombro do Marcelo e falei assim, calma, cara. Porque vai que ele pula de novo. Eu sei que a vontade é grande, aí. mas segura ele aí. vai reduzir, confia. Uma das lembranças mais vívidas que eu tenho com a minha avó, porque o processo de me recuperar, de poder voltar a comer coisas sólidas, foi longo. Foi até um pouco mais demorado que 1 mês. O máximo que eu consegui abrir de boca é se você bota o dedão e morde o seu dedão. E é isso que eu consegui abrir. E o cara falou, ó, você vai ter que começar de pouquinho em pouquinho. Começa com um chiclete, com a bala, e depois você vai, beleza? Fala isso pro seu responsável. Quem tava comigo no médico, minha avó. Aí ela falou, e aí, Júnior? Ele disse que você vai poder voltar a comer coisa sólida? Vou poder. O que você quer comer? Eu quero uma coxinha. Mano, eu não comia nada sólido há 1 mês. E eu comprei uma coxinha e um quibe. Pior seria se fosse, sei lá, um pé de moleque. Caraca! Quebra-queixo. Pagava pra ver ele comendo um pé de moleque, você tá maluco? Não, mano, a minha boca não abriu o suficiente pra mim comer a coxinha e o quibe. Nossa. E aí eu falei, eu vou comer essa merda aqui. Mano, é porque o Bruno não vai ter a noção da distância. Eu comecei a literalmente chupar a coxinha. Caralho. E às vezes eu chupava o quibe, tá ligado? O Bruno não vai ter noção da distância, nem a Ívila, mas o Júnior e o Vini vai ter. Mano, isso foi no Fundão, Ilha do Governador. Eu tava na Vila Militar e não tinha chegado nem na metade da coxinha, tá ligado? Caraca, a coxinha era fria, né? Era fria, tá ligado? E aí eu fazendo aquele barulhinho tentando sugar a coxinha. E minha avó falou, meu neto, por favor, para com isso, tá fazendo a mão passando vergonha. É isso que eu tava me perguntando. As pessoas dentro do ônibus vendo aquele moleque com aquela coxinha dentro do governador. Eu imagino que as pessoas devem ter pensado, não, deve ser especial. Deve ser governador. Porque é a única explicação plausível. Por causa daquele tamanho, tá chupando uma coxinha há mais de 2 horas. Caraca, lembra do ensino médio quando eu taquei um apagador no policial? Lembro. Por que tu fez isso mesmo? Foi pra curtir. Pra zoar. A gente tava esperando, essa na época era minha namorada, aí tava esperando acabar a aula dela. Aí tava eu e o Júnior na sala do lado. Aí, tipo, conversando de quadrinho e tal. Eu lembro até do quadrinho que tava saindo na época. Sabe qual é? Não, qual? O Círculo do Inferno.
que é aquela equipe que é o Hulk Vermelho, o Motoqueiro Fantasma, Era X-23. 23 e Damon Hellstrom. E aí a gente tava conversando de quadrinho e tal. Aí eu olho assim pela janela da escola, tipo, tá o contexto aqui na escola pública estadual, ou seja, de ensino médio no Rio, fica sempre 2 polícia na porta. Pra tá lá. Segurança da escola. Sempre tem. É, pra meter bala, caso alguém queira meter bala nos alunos. É, exatamente. Sempre tem esses 2 polícia lá. E aí os 2 polícia estavam lá resenhando na garagem, tá ligado? Eu olhei pra baixo e eu, caraca, os polícia tá resenhando, vou zoar. Aí o Júlio, se liga. Peguei um apagador, aí eu olhei assim, aí eu calculei, saí da janela, joguei. O apagador. A escola tudo. O policial. Aí eu, cara, vamos meter o pé. Aí saiu daquela sala, fomos pra outro andar. No mesmo momento, do lado, tinha um moleque, que eu não vi com a cara dele, era um moleque meio popularzinho na escola, assim. Ele foi olhar o clima, tá ligado? E meteu a cara. Cara. Deu a cara na janela no mesmo momento. Tava lá olhando assim, olhar a paisagem. Bem merda. E aí, o policial olhou pra ele. Você, moleque, não sei o que lá. Caraca, aí. Nossa, foi muito bom, maravilhoso esse dia. Saiu impune? Saí impune. Aí o moleque foi pra secretaria, aí ouviu do policial, aí ouviu da diretoria, ouviu de todo Pô, mundo. deve ter tomado um esculacho de policial do tio. Caraca. Só que aí ele tinha os álibis porque tava no meio da aula e ele não tinha jogado, tá ligado? Então meio que ficou no mistério. Passou-se muito tempo depois, na festa de despedida, no final de ano da escola, eu falei pro inspetor. Então o inspetor, caraca, foi tu, moleque. Né? Aí eu, A lenda é real. e eu, mano, aí ele, caraca, não acredito nisso. Os polícia ficou aqui bolado, tudo que lá, pô. É, fui eu, mano, fui eu. É nóis. Mano, na faculdade, que um professor espalhou pra todo mundo que eu tinha sido assaltado por 2 travestis. Muito específico, não pode ser mentira. E, foi. Só não queria ficar com a fama. E falaram que era o celular ou o... E aí, essa foi a história que se espalhou pela faculdade, mas basicamente eu tinha sido assaltado no centro de Madureira, e aí, tipo, eu tava até com o Luciano, voltando da faculdade, e aí, tipo, ele foi pra um lado, eu fui pro outro, eu fui assaltado por 2 moleques cara do crime. E aí, eu cheguei na faculdade no dia seguinte contando, né? Aí esse professor, ele gostava de ficar zoando muito, ficar zoando a gente pra caralho. Eu zoava ele, mas ainda mais porque o nome dele tinha pinto, então eu zoava muito. E aí, eu sempre chamava ele de algum substantivo de pinto, eu botava no nome dele. E aí, tipo, ele foi e começou a espalhar pra todas as turmas da faculdade que ele dava aula, falando que tinha um aluno que tinha sido assaltado por 2 travestis e que eles me ameaçaram tirar a minha inocência ou levar o celular. E aí, do nada, eu cheguei num outro dia pra ter aula e aí todo mundo sabia dessa história. Só que, tipo, que eu tinha assaltado o celular, mas por 2 travestis. E aí, tipo, todo mundo considerava isso uma verdade absoluta. E aí, tipo, e aí, cara, como é que você fez? Isso aqui lá. Caraca, muito filho da mãe esse professor. Muito filho da mãe.